Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. E hoje uma data muito esperada por todos nós que amamos o mundo náutico. Afinal de contas, todos almejamos o verão, a chegada da temporada nossa de navegações. Então, hoje vou falar para vocês um pouquinho a respeito de algumas dicas sobre os preparativos para o verão, para vocês não perderem a viagem de vocês. Bom, pessoal, então a primeira dica é vocês se atentarem às validades. Por quê? O tempo passa muito rápido e nós nos esquecemos. Então, no barco, nós temos dois documentos que são essenciais. Um, que é a nossa carteira de habilitação, e a outra, que atualmente já é digital, que é o TIE da embarcação. Ambos têm validade. Então, se atentem a este item antes de chegar a temporada, porque ainda dá tempo, caso esteja vencido, de fazer a renovação dele. Nós não podemos esquecer de alguns itens que estão a bordo e podem atrapalhar o nosso passeio no caso de estarem vencidos. Então, alguns desses itens são os foguetes, que são os sinalizadores que nós temos a bordo. Temos também os extintores de incêndio, que têm data de validade. As nossas caixas de primeiros socorros, os medicamentos também têm data de validade. É um item que a gente costuma esquecer dentro do barco e, no final das contas, quando a gente vai pegar, eles estão vencidos. Um item que não tem data de validade, mas que é super importante, seria o colete. O colete, apesar de não ter data de validade, ele precisa estar em bom estado para a utilização. A segunda dica que eu dou para vocês é a respeito das revisões. A embarcação precisa estar íntegra para a utilização nesse período. E a gente não pode se atentar apenas na questão mecânica, mas para isso eu não posso falar com vocês aqui de fora. A gente vai ter que descer. Vamos lá. Bom, pessoal, então quando nós falamos a respeito de revisões, nós não podemos esquecer deste ambiente. Afinal de contas, aqui está a nossa segurança de ir e voltar. E para isso, é de extrema importância a revisão preventiva mecânica, então, dos motores da embarcação, do gerador que está aqui nesse ambiente também, o sistema de incêndio da embarcação. Se seu barco tiver sistema automático anti-incêndio, ele também necessita de revisão. Não esqueçam também que nós temos tanques de água doce e tanque de combustível. Ambos necessitam também de manutenção. Então, é o momento de vocês programarem uma limpeza de tanque, tanto de combustível quanto de água doce. Falando ainda a respeito de revisão, nós não podemos esquecer das bombas de água da embarcação. Lembrem-se que a embarcação ela não tem uma caixa d'água, então tudo é através de água pressurizada. Então nós temos tanto as bombas de água dos motores de arrefecimento, quanto a bomba de água doce, a bomba de água pressurizada. Então, esses itens necessitam também de uma revisão preventiva. Os registros da embarcação também são itens que, normalmente, na hora da utilização, eles estão emperrados. Então, a gente precisa verificar também o funcionamento deles. Lembrando que o fabricante dá apenas 3 anos de garantia, ou seja, posteriormente a isso, a gente já tem uma possibilidade de quebra. A parte elétrica também é essencial, afinal de contas, hoje as embarcações estão cada vez mais com eletrônicos a bordo. Então não esqueçam de fazer a revisão nos terminais elétricos, de terem a bordo os fusíveis para uma eventual troca durante um passeio. Na parte elétrica, as baterias também são essenciais.
Então, não esqueçam de verificar se elas estão em pleno funcionamento. Caso alguma apresente alguma falha, eu recomendo a troca do banco completo. Afinal de contas, a utilização delas tende a ser por igual. Então, tomem cuidado com este item. Mas eu não quero ir tão a fundo neste tema, pois nós já gravamos e eu tenho aqui no nosso canal, na nossa relação, vou deixar no card para vocês, o vídeo que nós fizemos a respeito do checklist. Então, lá eu faço todo o checklist minucioso a respeito da embarcação, deixei para vocês um arquivo para que vocês possam também fazê-lo, tá? Mas estes itens aqui, se vocês tomarem essas precauções, esses cuidados, a tendência é que o barco não deixe vocês na mão. Não está na nossa relação para este item do verão, mas também é uma dica extremamente importante. Quando vocês fizerem essa análise da embarcação, esse checklist, se vocês estiverem na casa de máquinas da embarcação e vocês notarem a presença de óleo, tá? Tomem cuidado. Afinal de contas, um pequeno vazamento, um pequeno gotejo, isso pode vir a prejudicar o seu passeio. Então isso deve ser analisado, a origem deve ser analisada e verificar se isso pode ser algo prejudicial ou se pode ser algo que deve ser feito em um futuro próximo. A terceira dica que eu vou dar para vocês é a respeito dos itens de utilização, da programação. Porque assim como você, que é proprietário de uma embarcação ou que almeja navegar, não pode se esquecer que outras pessoas também o farão. E para isso, se programe para evitar as filas. Muitos locais estarão lotados e não é apenas a questão de filas. Por exemplo, abastecimento, nós temos algumas limitações. Nós temos a limitação da capacidade de tanque das próprias marinas. Então, pense bem naquilo que você almeja fazer para que você faça o abastecimento com antecedência, para que você desça a embarcação com antecedência, pois a vaga aonde a embarcação se encontra, também todas as marinas possuem limitações. A própria descida da embarcação nos dias de verão costumam ter algumas dificuldades, é onde nós temos o trânsito de embarcações para descer. Então, não deixe sua lancha parada no trânsito. Se programe para fazê-lo com 1 dia, 2 dias de antecedência. A parte de suprimentos a bordo também é super importante. Então, se você deseja sair com a embarcação, não esqueça de já fazer todos aqueles itens de supermercado com antecedência para bebidas, comidas, o barco já está abastecido. Além do combustível, nós também temos a água potável da embarcação. Então nós temos que abastecê-lo tanto de combustível quanto de água doce, os tanques de água doce. Então não se esqueçam desses itens. Outra coisa, nesse período nós costumamos pegar também trânsito, também algumas situações para chegar até o local para sair com a embarcação. Os hotéis costumam estar lotados, então pense muito bem naquilo que você almeja fazer para que você não passe esse sufoco. Programe-se com antecedência para não ter nenhum tipo de percalço e propiciar a melhor experiência para a sua família. O quarto item da nossa relação seria o planejamento. A gente poderia incluí-lo na programação, mas eu separei por quê? Eu imagino que a programação é aquilo que seria o mínimo necessário para que você saia com a embarcação. Mas nós também temos o planejamento, e o planejamento aí já é para não passar uma experiência ruim a bordo da embarcação. Então, no período de verão, nós costumamos ter aquelas viradas meteorológicas em maior quantidade. Então, atentem-se à previsão meteorológica, aos dados de maré, às cartas sinóticas. Façam a sua programação para não ter nenhum imprevisto ao longo desse passeio de vocês. Outra coisa que é extremamente importante quando nós falamos a nível de planejamento,
Não esqueçam que nesse período do ano a maioria das empresas estão fechadas ou com muito acúmulo de serviço. Peças sobressalentes são extremamente importantes. Então, tenha a bordo, se você fez a revisão do seu barco, não esqueça de manter peças como um rotor de bomba d'água, uma correia, um filtro, itens que você mesmo ou alguém que tenha um pouco mais de conhecimento, mas que não precise ser um especializado, possa fazer a bordo do seu barco e que você não perca o seu passeio. Falando a respeito desses itens, não esqueçam também da caixa de ferramenta. Afinal de contas, esse é um item que quando eu vistorio as embarcações, eles estão sempre abandonados dentro da casa de máquinas. E isso, quando a gente abre, é só ferrugem. Então, não esqueça de olhar se está tudo ok, se as ferramentas estão adequadas para o seu uso. Afinal de contas, não adianta ter as peças sobressalentes e não ter as ferramentas para executar a troca. Bom, pessoal, o quinto e último item é a questão de aglomerações. Assim como já citei, nesta época do ano nós temos muita utilização. Então, os principais pontos turísticos estão lotados. Tomem cuidado, não esqueçam que a embarcação é um bem móvel, ou seja, você chegou até um local, a música não é adequada, você consegue trocar. Viu que aquele ambiente não lhe propicia a segurança para a sua família? Mude-se. Lembre-se que sempre haverá uma segunda opção. Você ficar um pouquinho mais afastado daquele ponto não é tão ruim. É um período onde a gente tem que abrir um pouquinho de exceção para poder ter uma experiência mais agradável possível. E quando eu falo de se distanciar, eu não posso esquecer de falar a respeito da questão dos banhistas. Então, mantenham distância da área de arrebentação. Isso é lei e deve ser cumprido, tá? Porque nessa época nós vemos uma grande confusão entre escunas, embarcações, jet ski, brinquedos náuticos em geral e os banhistas. Então, não há essa necessidade. Afastem-se e evitem aglomeração. Bom, pessoal, então eu quero ser redundante nesse momento, porque a lancha já está pronta, já estamos preparados para sair, mas eu quero que vocês mantenham esse pensamento em mente. O planejamento, a programação, ela é essencial. Afinal de contas, sempre haverá algum imprevisto, alguma coisa que faltará nesses momentos. Afinal de contas, nós dependemos de terceiros. É um momento onde tem muita gente utilizando, então a gente não consegue saber o que a gente vai encontrar pela frente. Então, o planejamento é essencial. Mas tudo isso é feito para que a gente possa ter alegria a bordo da embarcação. Afinal, pessoal, é verão. Afinal, navegar é saudável, navegar é preciso. E, para isso, vamos fazer um brinde. Um grande abraço e até a próxima!